Olá, bom dia, turma! Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje nós vamos iniciar falando sobre a gramática, que fala sobre o present continuous. Assim como o próprio nome já diz, ele é um tempo verbal que está no presente, porém é um presente continuado, ou seja, a ação ela está acontecendo naquele exato momento quando a gente está falando, certo? É um tempo verbal em progresso, ou seja, as ações acontecem em progresso e acontecem no momento da fala. Ele é para falar sobre ações temporárias e também as ações contínuas que estão acontecendo. Vou citar um exemplo em português, em seguida nós vamos para a estrutura da frase em inglês. Por exemplo, Maria está estudando na escola, certo? Então, na frase Maria está estudando na escola, ela possui dois verbos. Ela possui o verbo estar e o verbo estudar. Então, nesse caso, nós temos um verbo auxiliar e temos um verbo principal, certo? Nesse caso, o verbo principal é estudar. Então, a frase vai haver modificação no verbo principal, certo? Então, vejamos aqui a estrutura para os pronomes I e os pronomes you, certo? Então, vamos lá. I am going for my house. Na frase, o que vocês devem fazer primeiro é identificar o verbo principal, certo? Ó, nesse caso aqui, nessa primeira frase, o verbo principal é go, certo? Então, o verbo principal, ele vem logo após o verbo to be, certo? Então, a estrutura da frase é o seguinte: sujeito ou pronome pessoal, verbo to be, verbo principal mais o complemento da frase. Porém, quando está no present continuous, o verbo principal, ele é acrescido das letras ing ou ing, certo? Como vocês podem ver. Então, no present continuous, as frases elas vão estar com o verbo principal acrescido do ing. Todos os verbos vão estar acrescidos do ing. Por exemplo, se for o verbo dance. Então, nesse caso aqui, verbo terminados com a letrinha E, o que é que eu faço? Retiro o E acrescento ing. Certo? Então, esse verbo ele passou do simple present para o present continuous, ou seja, a ação ela está acontecendo naquele exato momento. Então, a frase vai ficar I am going for my house, certo? Então, essa ação se deve a esse verbo e acontece uma ação contínua. Quando nós queremos colocar a forma negativa dessa frase, nós acrescentamos o not, certo? O not, ele vai sempre estar após o verbo to be, certo? Então, a frase vai ficar I am not going for my house, certo? Então, todas as vezes que a frase estiver com not, ela é a partícula de negação e ela sempre vai estar após o verbo to be. Seja o verbo to be am, is ou are. Vejamos agora na forma interrogativa, ou seja, a forma em question. Agora, nessa frase daqui de cima, vocês podem ver a forma interrogativa. E aí eu vou mostrar a diferença onde vocês rapidamente vão perceber que ela está nessa forma interrogativa. Primeiramente, porque nós temos o ponto de interrogação no final da frase. Então, esse ponto de interrogação vai nos identificar que a frase está na forma interrogativa. Assim como há o quê? Essa mudança, essa troca de lugares entre o pronome pessoal e o verbo to be. Então, vejamos que na frase afirmativa vem primeiro o pronome. Já na frase interrogativa vem primeiro o verbo to be, ou seja, eles mudam de lugar e a frase fica na sua forma interrogativa, ok?
E vocês sabem que para toda pergunta existe uma resposta. E aí, em língua inglesa, nós temos dois tipos de respostas: respostas longas e respostas curtas. Respostas longas, nós vamos repetir todo o que foi dito na pergunta, mudando somente a resposta, se é sim ou não, e repetindo todo o restante da pergunta. Respostas curtas, nós só dizemos sim ou não e complementa com o pronome e o verbo to be. Por exemplo, am I going for my house? Se a resposta for afirmativa, você vai colocar yes, I am. Certo? Então, ó, veja que aqui é uma resposta curta. Se a resposta for uma resposta negativa, nós colocamos o no e colocamos o complemento, ou seja, na resposta curta, no, I am not. Certo? Então, nós utilizamos bastante respostas curtas em inglês. Se fosse respostas longas, nós teríamos que repetir todo o complemento da frase e não faz sentido, certo? Não é usualmente utilizado. E aí vocês vão abrir o livro na página 82, certo? Onde tem lá a gramática sobre o present continuous. E na questão 1, vocês irão ler esses exemplos e sublinhar os verbos, certo? Então, vocês vão sublinhar todos os verbos, sejam os verbos principais, sejam também os verbos to be, certo? O verbo to be não deixa de ser verbo, porém ele está na frase como um verbo complementar. Como, por exemplo, na primeira frase diz assim: What are you doing? Vocês irão sublinhar o verbo to be are, como também o verbo principal que é doing, certo? Então, é para sublinhar todos os verbos. Na segunda questão, vocês irão marcar a opção correta de acordo com as regras. Cada alternativa tem duas opções. Uma delas está correta. Vocês irão marcar de acordo com essas regras que eu acabei de falar. Na terceira questão, vocês irão completar essa conversação, esse diálogo que está aqui, de acordo com essas palavras que estão aqui no quadro, certo? Então, vejam só a coerência da frase, onde se encaixa os verbos, onde se encaixa verbo to be, partícula de negação, certo? E aí vocês vão completar esse diálogo. No vocabulário, lá na página 83, certo? Aqui que fala sobre o vocabulário, nós vamos falar um pouco sobre places in a house, certo? Places in a house quer dizer os lugares em uma casa, ou seja, os cômodos de uma casa. Sabemos que, por mais simples que a casa seja, ou por mais sofisticada que ela seja, ela vai possuir alguns cômodos. Uns deles são comuns, outros são diferenciados. Então, vocês vão observar essa imagem aqui, certo? Onde tem uma house bastante diferente, certo? Com modelo, com planta diferente. E aqui na questão, vocês vão ver nesse quadro que possui alguns cômodos da casa, alguns lugares. O que é que vocês irão fazer? Vocês vão completar esses desenhos colocando o cômodo correto da casa, certo? Nós temos dining room, bedroom, garage, yard, kitchen e living room, ok? Então, nessa página faz somente essa questão, ok? E aí agora vocês vão no reading, na página 84, certo? Vocês irão ler esse texto que fala sobre RX90, que é um pouco sobre RX90, e vai falar um pouco, como vocês podem ver, de The Rebellion Zezemili. Vai falar um pouco sobre essa rebelião, certo? Que aconteceu que irá acontecer em 2090. E aí vocês vão ver que esse texto vai falar um pouco sobre ficção, certo? Então vejam que esse é um texto científico, de ficção científica. Então vocês vão responder as questões 1, 2 e 3. Na questão 1 você vai dizer
Qual é o gênero desse texto? Ele é comedy, ele é science fiction ou ele é romance? Marca uma das alternativas, certo? E aí, na segunda questão, tem um texto onde vocês vão ler esse texto e vocês vão dizer o que vocês acham sobre os robôs, sobre essa futura geração, ou seja, sobre esses elementos que compõem essa futura geração. O que é que vocês acham? Os robôs são benéficos ou são maléficos para a ação humana, para os humanos? Então vocês vão ver e dizer o que vocês acham com relação a esse texto. E na terceira questão vocês irão responder a letra A, B, C e D, certo? De acordo com o texto, tá? Então essa é a nossa atividade. Dúvidas podem perguntar, tá? Beijos, até a próxima aula.